Seguinte, a partir desse momento, vai ser os assuntos que cairão para a segunda VC, tá? Qual é o problema desses assuntos? É que eles só têm livros. A sorte que eu tenho o livro aqui em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escanear o capítulo, né, que vai ser importante para a prova. E o assunto que vai cair para a prova vão ser somente 2 assuntos. Vai ser esse, biofísica da audição, e um outro assunto que é biofísica da fonação, tá? Vão ser só esses 2 assuntos. Os outros que eu preciso falar, que é de localização sonora, falar um pouquinho sobre a questão de como o músculo funciona sob a luz da física e algumas aplicações desses assuntos na fonoaudiologia, isso aí vai ficar de fora, vai entrar como um complemento para quem sabe mais lá na frente, no próximo semestre, vocês tenham essa base, tá? Mas para esse momento aqui, que eu preciso só que vocês entendam esses 2 assuntos, que é a base da fonoaudiologia, que agora que vocês vão entender por que vocês viram tudo aquilo antes, qual a importância disso, que vocês vão aprender daqui, que vocês vão levar essa informação para o resto da formação na vida de vocês, tá? Então, assim, sobre a biofísica... Eita! O negócio aqui agora o negócio talvez... Verdade. Complique um pouco, ou não, né? Dependendo da forma como vocês observarem de como as coisas vão andar, talvez até melhore. Aí, quando eu falo sobre biofísica da audição, o que eu quero dizer é que de que forma o nosso ouvido ele consegue captar esses diferentes sons e como ele consegue interpretar esses sons para a gente poder definir, por exemplo, o que eu consigo conseguir identificar dentre vários tipos de sons que estão ao meu redor. Como é que eu consigo, por exemplo, numa mesma festa, tá tendo várias vozes, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu consigo conseguir classificar, direcionar a minha audição para aquilo que eu quero. Eu estou conversando aqui no meu amigo, está a maior zoeira aqui ao lado, mas eu consigo ouvir o que meu colega, o que meu amigo está dizendo, apesar dessa barulheira, dessa zoeira que está ao redor. Então, o nosso ouvido, especificamente o nosso cérebro, ele consegue fazer esse tipo de... separar esses diferentes tipos de sons. Então, essa é a parte bacana da gente trabalhar e estudar sobre a biofísica, não só da audição, como também algumas coisas em relação à fonação. Sobre essa parte da biofísica, bom, o que a gente precisa lembrar daquilo que eu falei nas aulas anteriores, né? Então, nós temos aqui vários tipos de informações. Essas informações que nosso ouvido consegue captar, nós chamamos de ondas sonoras, por isso que eu precisei daquela introdução lá de física acústica, para a gente poder lembrar o que é onda acústica, né? Que é uma onda longitudinal, tridimensional, que ela precisa de um meio, que no caso é o ar, para ela poder se propagar. E essa onda sonora, ela pode ser interpretada, ela pode ser distinguida de várias formas diferentes. Então, aqui na figurinha eu coloquei, claro, uma orquestra, né? Então, nós temos vários instrumentos musicais e o nosso ouvido ele tem essa capacidade de conseguir distinguir esses diferentes tipos de ondas sonoras e dizer o que é no final. Por isso que a gente tem aí, estuda sobre o timbre, que é uma qualidade fisiológica do som. Então, o nosso ouvido ele consegue captar essas diferentes ondas sonoras e quem faz a interpretação dessas ondas sonoras para dizer, olha, isso aqui é uma bateria, é um piano, é uma flauta, é uma guitarra, é um violino, é uma viola, é o nosso cérebro que consegue interpretar isso. Mas até hoje a gente ainda não consegue dizer exatamente de que forma exatamente o nosso cérebro ele consegue captar. A gente sabe que o nosso cérebro ele tem a questão da memória auditiva. Quando eu falar sobre localização sonora, eu também falo um pouco sobre memória auditiva. Então, o nosso cérebro ele consegue, ao longo de toda a nossa vida, o nosso aprendizado, a gente consegue gravar várias coisas. E o nosso cérebro ele resgata algumas coisas em relação ao passado, então vem aí a memória auditiva, para justamente auxiliar até resgatar algumas informações que ficaram no passado.
Por isso que a gente consegue ouvir alguma coisa da época da infância, da adolescência. A gente, nossa, isso foi o que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, porque essas informações elas ficam armazenadas no nosso cérebro. Ele vai aprendendo de que forma ele vai interpretando esses diferentes tipos de ondas sonoras. Então, essa é a parte bacana quando a gente estuda a biofísica da audição. E aí, o que a gente precisa lembrar em relação à audição ou em relação à nossa faixa auditiva, né? Nosso limiar aí de faixa de audibilidade. Nesse ponto aqui, nós humanos, nós temos uma capacidade de conseguir identificar diferentes tipos de sons, mas a gente tem uma certa limitação em relação a essa identificação desses sons. Então, nós humanos, nós conseguimos identificar sons de 20 até de 20 mil Hz ou 20 MHz. É a nossa capacidade auditiva. Abaixo de 20, nós não temos essa capacidade de conseguir identificar, e nem acima de 20 MHz. Então, aqui eu coloquei essa figurinha para ilustrar justamente esses diferentes tipos de outros mamíferos que conseguem identificar esses sons que nós humanos não temos mais essa capacidade. Nosso ouvido não consegue captar isso. Então, observe que nós temos elefante, cachorro, gato, rato, morcego, golfinho. Então, eles têm diferentes tipos de frequências, faixas de audibilidade que são específicas para cada tipo de mamífero. E nós humanos estamos aqui porque nós temos essa limitação. Então, aqui ilustra muito bem a nossa capacidade de conseguir identificar esses diferentes tipos de sons. Tá? E aí, eu preciso, pelo menos, relembrar, não sei se vocês já viram, se vocês já estudaram a questão da anatomia da orelha, que eu vou precisar rever algumas coisinhas com vocês, tá? Então, aqui, na anatomia do aparelho auditivo, né, o que a gente faz? A gente faz uma classificação meio que didática do aparelho auditivo. Então, a gente... Oi? Não. Então, a gente diz assim, que nós temos, de forma didática, dividindo, aí nós temos o ouvido, a orelha externa, a média e a interna. Então, observe aqui na figura que a orelha externa, ela é composta pelo pavilhão auricular, então essa partezinha aqui da nossa orelha, né? E depois nós temos o meato acústico. Então, aqui, esse pavilhão auricular, ele é muito importante porque ele funciona como algo que consegue captar as ondas sonoras. Então, essas dobras que nós temos na cartilagem aqui da nossa orelha, dessa parte externa, né, do nosso ouvido, ela tem essa anatomia porque ela acaba sendo importante para poder aumentar essa capacidade de captar esses sons que nós estamos escutando. Então, esse som, a onda sonora, então ela acaba tendo uma maior concentração para ela poder entrar nesse meato acústico. Então, nesse meato acústico, né, que nós chamamos de tubo acústica, então a onda sonora, ela faz esses movimentos aqui de zigue-zague. Então, ela vai batendo na parede desse meato acústico até ela conseguir atingir a membrana timpânica. Então, quando a gente diz que nós estamos aí, a onda sonora, ela está atingindo a membrana timpânica, desse ponto do tímpano, nós chamamos de orelha média. Então, a orelha média, ela é composta pelo tímpano e esses ossículos. São 3 ossículos que são importantíssimos para poder dar continuidade à propagação da informação sonora. E aí a gente chega já na parte mais interna do ouvido, que ela é composta pela janela oval, que faz essa comunicação desses ossículos com a cóclea. E da cóclea, a informação ela é repassada pelo nervo auditivo até chegar num ponto específico, que nós chamamos de córtex auditivo, que nesse córtex auditivo, lá no cérebro, ele consegue captar, interpretar, resgatar essas informações, se for algum tipo de memória auditiva, auxilia na nossa localização, para a gente poder dizer, olha, eu estou ouvindo o som desse lado direito, desse lado esquerdo. Então, aí, toda essa informação dessa onda sonora, ela inicia nesse pavilhão auricular até ela terminar, que a gente chama de córtex auditivo. E aí, já começa a parte da interpretação. Mas, para a parte da biofísica
da audição, a gente precisa somente entender a questão dessa divisão da anatomia, dessas em orelha externa, média e interna, que é por onde essa informação ela vai conseguir entrar e chegar no que a gente precisa, que é identificar se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de perda auditiva, ou se a pessoa ela tem algum tipo de problema em relação à má formação nessa anatomia da orelha em si, né? Alguma coisa. Já li de pessoas que elas nasceram sem a membrana tipânica, tá? Mas o resto da anatomia do ouvido, ele estava completa a anatomia. E mesmo assim, mesmo sem a membrana tipânica, né, sem o tímpano, a pessoa ainda conseguia ouvir, sim, alguma coisa. Claro que não era a mesma, né, a mesma capacidade auditiva de uma pessoa que tem tímpano, mas ela conseguia captar essas informações sonoras. Então, assim, tem vários tipos de problemas, vários tipos de situações que pode acontecer a nível de anatomia que pode prejudicar a questão da audição do paciente. Então, essa identificação e saber o que tem em cada ponto específico da anatomia, ela acaba sendo importante para vocês no futuro, quando conseguirem identificar assim, não, na verdade, a pessoa que está apresentando essa perda auditiva ou que ela tem esse problema auditivo, não um problema por conta de exposição tipo de som ao trabalho, alguma coisa nesse sentido. Não, é porque ela tem aí algum problema anatômico que impede que a informação ela seja repassada de forma correta, todos esses pontos específicos, até chegar no que a gente precisa, que é no córtex auditivo. E aí, eu preciso detalhar ponto por ponto sobre cada um desses da anatomia, para a gente poder entender o que é cada um, qual a importância de cada ponto específico. Então, aqui, da orelha ou do ouvido externo, o que eu preciso mostrar para vocês? Nessa figurinha, ela mostra justamente o quê? O pavilhão auricular, né? Ele captando esse som, ele tentando canalizar esse som pelo canal auditivo ou pelo meato acústico, que é por onde a onda sonora ela começa a fazer esses movimentos de zigue-zague até chegar lá no tímpano. Então, aqui o pavilhão auricular, ele acaba sendo muito importante justamente nesse ponto em que ele faz a captação dessas ondas sonoras. Então, ele não faz só essa parte de captar as ondas sonoras, como também ele começa a fazer a condução dessas ondas sonoras até o tímpano, tá? E aí é o que a gente chama desse canal auditivo ou meato acústico como tubo fechado. Tubo fechado porque a onda sonora ela faz esse movimento de zigue-zague. Então, ela bate na parte de cima, depois ela volta, ela vai ficar batendo, fazendo esse movimento de zigue-zague até ela atingir o tímpano, tá? Atingindo o tímpano, essa onda sonora faz esse tímpano, ela pressiona esse tímpano e esse tímpano ele começa a fazer esse movimento aqui. Ele começa a vibrar de acordo com essa onda sonora. Olha que coisa bacana isso aqui, tá? Então, aqui no ouvido externo, ele é muito importante nesse ponto aqui, para captar o som e conduzir este som até ele atingir o tímpano. Nesse tímpano, aqui, para ilustrar como é esse tímpano, a gente olhando, né? Ele tem o tímpano, ele tem uma parte desse tímpano, ela é maleável e tem uma partezinha que ele é mais rígida. Essa partezinha que é mais rígida, onde está aqui o númerozinho 1, é a parte um pouco mais rígida do tímpano. E esse ponto mais rígido do tímpano é porque ele está ligado à estrutura logo em seguida, que é justamente a questão dos ossículos, tá? São 3 ossículos importantes que a gente precisa ver, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, aqui, o que a gente precisa relembrar? Então, aqui eu tenho meu pavilhão auricular, que capta o som. Então, esse som ele é conduzido pelo meato acústico, o canal auditivo, até chegar aqui no tímpano. Chegou no tímpano, então o tímpano ele começa a fazer essa ondulação. Ele começa a vibrar de acordo com essa onda sonora que está batendo em cima desse tímpano. Se for uma onda sonora suave, calma, então esse tímpano ele também se movimenta dessa forma, suave,
calmo. Agora, se está aqui uma onda sonora mais forte, então ele também tende a aumentar esse movimento. Então, o tímpano, ele faz esse movimento aqui de acordo com a intensidade da onda sonora, a pressão que a onda sonora exerce sobre esse tímpano. Então, aqui, essa onda sonora, essa pressão dessa onda sonora faz o tímpano fazer este movimento, e este movimento do tímpano, ele acaba transferindo para o que está logo em seguida aqui, que é justamente esses ossículos, tá? Então, aqui é um ponto importante, porque o tímpano, ele faz o papel de ligação do quê? Do ouvido externo com o ouvido médio. Então, ele consegue captar o que está vindo do meio externo, que é a onda sonora, e transformar essa onda sonora para que ela seja transferida para o que está logo ligado a esse tímpano, que é justamente esses ossículos. Então, essa informação, ela acaba passando pela onda sonora e pelo tímpano, desculpa, e do tímpano ele acaba transferindo para esses ossículos. Então, é dessa forma que, aos poucos, o nosso ouvido ele vai pegando essas informações. Então, ele capta essa informação que vem de fora e ele vai transformando essas informações, vai passando essas informações para as estruturas que estão interligadas a esse tímpano, tá? Então, esse é o papel do tímpano, que ele vai justamente fazer essa ligação e também pegar a informação da onda sonora e passar para as estruturas seguintes, que é justamente esses ossículos. Então, aqui no ouvido médio, então a gente tem esse papel dos ossículos, que é dar continuidade justamente a essa informação sonora, só que tem algo aqui muito importante, que eu acho que foi até o Patrick que me perguntou em alguma aula, eu acho que foi sobre a questão de avião. Ele disse, professora e tal, porque porque o avião faz aquele barulho, aquela pressão no ouvido? A explicação sim. Aqui, essa tubinha aqui, olha, tuba de Eustáquio, nome bem antigo, tá? Essa tuba de Eustáquio, ela consegue fazer essa conexão aqui do ouvido médio com a boca. Tá? Isso aqui está interligado com a boca. Essa tuba de Eustáquio. Então, essa tuba de Eustáquio, ela fica o tempo todo fechada. Ela fica fechada. Ela não abre. Porém, entretanto, todavia, se houver uma diferença de pressão, que é o que acontece justamente nos aviões, né? Então, essa diferença de pressão faz com que essa tuba abra. E quando ela abre, o que eu tenho aqui no meio? Ar. Então, aqui eu tenho uma conexão de ar da boca passando diretamente para o ouvido médio, que é justamente em cima desses ossículos. Então, essa tuba que ela abre nesse momento de diferença de pressão, então esse movimento que tem de ar faz com que esses ossículos eles fiquem meio que assim, meio parados, meio travados. Então, aqui eu tenho o tímpano tentando passar informação para os ossículos, e os ossículos estão aqui meio que tentando passar informação, mas eles vão passando a informação muito devagar, por conta dessa ligação aqui, dessa tuba de Eustáquio. Tá? Então, ele acaba fazendo esse papel aí, que interfere um pouco na informação, na captação dessas ondas sonoras, na passagem dessas ondas sonoras, dessas informações, mas ele não prejudica totalmente. Tanto que, se você fizer um processo de bocejo, vou bocejar, todo mundo bocejando junto, né? Então, se você bocejar, então você está fazendo um movimento aqui com a mandíbula, e esse movimento da mandíbula ajuda a tentar fechar um pouco essa tuba de Eustáquio por conta dessa diferença de pressão. Tá? Mesma coisa se você deglutir. Por isso que eu falei assim, o indicado quando viajar de avião por conta dessa diferença de pressão, você mastigar alguma coisa, um chiclete, um bombom, porque o movimento que você está fazendo aqui da mandíbula ajuda a manter essa tuba de Eustáquio o tempo todo fechada. Porque se ela abrir um pouquinho, já sabe, vai entrar ar, e aí os ossículos ali vão ser importantes para você poder ouvir alguma coisa, eles vão estar meio travados. Por isso que você fica aquela zoada horrível no ouvido, mas é porque... É insuportável. Oi? É insuportável isso.
É insuportável, mas essa é a explicação. Agora, já sabe por que isso acontece, né? Porque tem a diferença de pressão aí e essa tuba de Eustáquio, ela acaba abrindo e permite, provoca, na verdade, esse tipo de alteração, que acaba sendo incômodo. Então, toda vez que isso acontecer, já sabe, né? Ou boceja, ou fica mastigando, ou fica mexendo a mandíbula o tempo todo, para ver se a bichinha fecha direitinho aí, para não ficar incomodando tanto assim. Tá? Ainda no ouvido médio, então aqui nós temos esses 3 ossículos importantes, o estribo, o martelo, a bigorna e o estribo, em que a gente considera assim, eles são os menores ossos do nosso corpo humano e são os únicos ossos que a gente observa na constituição, na anatomia do ouvido. E eles têm um papel importante porque eles conseguem, como eles estão conectados com o tímpano, então eles conseguem fazer a transmissão da onda sonora que é captada pelo tímpano e passar em seguida essa informação, essa transmissão para o ouvido interno. Então, esses ossículos aí, eles também conseguem fazer o mesmo movimento da membrana timpânica ou do tímpano. O que eu quero dizer, o tímpano ele está fazendo esse movimento aqui, então eu tenho aqui os meus ossículos. Se ele está fazendo esse movimento, os ossículos também pegam e conseguem acompanhar esse mesmo movimento aqui. Então, todo mundo fica, né, se balançando para poder passar a informação. Então, é dessa forma que todo mundo consegue ouvir direitinho, tá? Que não tem nenhum tipo de problema auditivo, eu tenho um pouquinho, mas é dessa forma que o nosso corpo consegue captar essas ondas sonoras. Então, eu tenho aqui o tímpano junto com esses ossículos e todo mundo fica balançando para poder passar essa informação para quem vem logo em seguida, que é justamente o ouvido interno. Tá? Bom, do ouvido interno, o que eu preciso falar? Bom, eu tenho aí várias coisinhas sobre esse ouvido interno. Tá? Eu tenho esses canais semicirculares, que a gente pensa que não são importantes, mas eles são. Eles têm, assim, uma função importantíssima, que é manter aí um equilíbrio no nosso corpo. Então, assim, nesses canais semicirculares, então a gente já estudou, já verificou que eles possuem um líquidozinho, tá? Aí dentro. Então, toda vez que você consegue movimentar a sua cabeça, então esse líquido ele também consegue acompanhar esse movimento. Então, ele te dá essa sensação de equilíbrio. Tanto que, se você está deitado e você se levantar muito rápido, baixa aquela tontura rápida, né? É porque os líquidos dos canais semicirculares ainda não conseguiram se definir exatamente o que o teu organismo está tentando te passar de informação. Se você está deitado, se você está em pé. Professora? Então, é isso que acontece. Desculpa lhe cortar. É esses líquidos que causam a labirintite, né? Isso, exatamente. A labirintite, ela se localiza justamente aí nesses canais semicirculares, tá? É aí que ela fica. Então, a labirintite é uma inflamação nesses canais semicirculares, em que provoca justamente esse distúrbio no equilíbrio, né, nesses líquidos que estão presentes nesses canais semicirculares. Por isso que a pessoa ela nunca consegue definir assim, ela não consegue andar em linha reta, então ela fica sempre tendendo para um lado ou para um outro, então ela vai perdendo esse equilíbrio que o corpo humano precisa, que o nosso corpo precisa. Então, quem mantém esse equilíbrio são esses canais semicirculares, e a labirintite, ela prejudica bastante essa informação que é mantida por eles, tá? Aí, em seguida, aqui, eu tenho 2 janelas. Janela oval e janela redonda. Professora, Oi? no caso, a pessoa tem que levantar bem devagar, hein? Sim, dependendo do grau dessa labirintite, tem pessoas que precisam de medicamentos para poder controlar a labirintite, estabilizar, até eliminar totalmente esse processo inflamatório. É um processo inflamatório. Tá? Então, quando a pessoa está no início da labirintite, o aconselhável é ela sempre se levantar muito devagar. Ela está sentada e precisa ficar em pé, então ela faz esse movimento lento. Aí ela está deitada e precisa ficar sentada, então ela faz esse movimento lento, para justamente dar tempo desses líquidos dos canais semicirculares para eles poderem ir se ajustando de forma lentamente, para no caso, a pessoa não sentir tanto assim a tontura que é provocada por esse tipo de situação.
tá? Então, vamos lá. Janela oval e janela redonda são duas janelinhas, na verdade, que elas estão conectadas entre si, elas são importantes para poder passar uma informação que é a questão do que a gente consegue identificar. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos som agudo, som grave, semiagudo, subgrave. Então, essas classificações desses sons em agudo e grave, quem acaba fazendo essa classificação é a cóclea. Mas quem mantém essa informação para poder manter a questão da informação da onda sonora é justamente essas duas janelas, a oval e a redonda. Então, essas janelas, são importantes porque elas se conectam tanto com o ouvido médio quanto com o ouvido interno. Tá? Aí a cóclea acaba sendo o órgão principal do ouvido interno, porque é ela que vai captar toda essa informação que está vindo do meio externo, ela que vai conseguir, ao final, transformar toda essa informação de onda sonora para ela poder transmitir isso de forma correta para o nervo auditivo. E o nervo auditivo, ele vai levar essa informação que a cóclea está interpretando até chegar no cérebro, que a gente chama de impulso elétrico. E aí o cérebro, num ponto específico, eu falei para vocês que é o córtex auditivo, que ele faz todo esse processo, né? Que ele interpreta, separa, então, ele faz toda essa manipulação da informação para, no final, a gente conseguir entender. Agora eu estou entendendo o que a pessoa está falando, eu estou entendendo a música, eu estou entendendo, durante aquela barulheira toda, eu estou conseguindo focar para a minha audição, para poder entender o que a pessoa está falando, ou aquela informação que está sendo repassada. Então, quem faz toda essa informação, essa transformação em interpretação, não é o ouvido, e sim é o córtex auditivo, lá o cérebro que faz toda essa interpretação da informação, tá? E aqui, continuando ainda sobre esse ouvido interno, quando a gente fala de ouvido interno, então a gente tem aqui um corte, né, transversal da cóclea para mostrar justamente que ela não é algo simples, na verdade é um órgão bastante complexo. Então ela tem essas escalas aí, essas escalas, elas possuem líquidos que mantêm, então, o tempo todo aí nós temos algum líquidozinho para poder manter a informação. Dentro dessa cóclea aqui, o que eu preciso falar para vocês? Acaba sendo muito importante para que, porque a gente acaba dizendo, a cóclea é o órgão principal. Na verdade, não é bem a cóclea, mas sim algo que está no interior da cóclea. É esse órgão de Corti. Tá? Então, dentro desse órgão de Corti, é ele aí que vai estar conectado diretamente com o nervo auditivo. Então, essas escalas que possuem aqui líquidos, que a gente chama de perininfa e endolinfa, que são as linfas, então elas são importantes para poder manter esse líquido o tempo todo passando como se fosse uma onda mesmo, e essa onda ela acaba ativando esse órgão de Corti. Quando eu falar de órgão de Corti, vou mostrar outras figuras mais lá na frente que mostram como é esse órgão especificamente, porque ele é tão importante quando a gente fala de audição, tá? Então, aqui eu falei somente até agora de anatomia, mas eu estava o tempo todo falando também de biofísica, né, da audição. Agora sim, eu vou entrar na biofísica da audição. Então, primeiro eu precisava falar sobre anatomia, essa classificação, para a gente poder entender qual é a relação da anatomia com a física. Porque a gente estuda, então, porque a gente fala que é biofísica da audição. Então, aqui é para relembrar o quê? Que o pavilhão auricular lá da orelha externa, ele faz o processo de captação do som, tá? Então, aí, como ele capta esse som, então ele consegue captar esse som e tentar canalizar ao máximo para esse canal auditivo. Só que, claro, ele não consegue captar todo o som. Uma parte desse som, ele acaba sendo o quê? Perdido. Mas o que ele consegue captar e passar para esse canal auditivo acaba sendo importantíssimo para a nossa orelha. Tá? Então, aqui eu tenho meu pavilhão auricular, que vai conseguir captar esse som. Uma parte desse som ele vai ser perdido, dissipado. E o que entra nesse canal auditivo, ele consegue atingir lá o tímpano. Então, aqui, quando eu falo de tímpano, novamente, o que é que eu estou querendo falar?
do tímpano, como a onda sonora ela está vindo lá de fora, então ela está atingindo aqui, ela está pressionando o tímpano. Aquilo que eu falei para vocês, o tímpano faz o quê? Este movimento aqui, tá? Então, este movimento aqui do tímpano, então a onda sonora, ela consegue fazer a vibração do tímpano. Então, o tímpano vibrando, ele passa essa vibração para quem está conectado com ele logo em seguida, que são os ossículos. Então, aqui, quando a gente fala de física, então a gente está dizendo o quê? Que a onda sonora que está batendo no tímpano, ela é transferida para os ossículos. E essa transferência para os ossículos é o que a gente chama de onda mecânica. Então, aqui eu tenho onda sonora, bateu no tímpano, passou para os ossículos, a gente chama de onda mecânica. E aí vem a grande pergunta que está no slide. Qual é o papel exatamente do tímpano aqui? Então, o papel do tímpano é ele não só captar essa onda sonora, mas ele conseguir transferir esta informação, no caso, a onda sonora, para os tímpanos. E aquilo que eu falei para vocês, se aqui eu estou tendo um som agudo ou um som grave, então ela vai vibrar nessa mesma intensidade. Se é um som mais tranquilo, então ela vibra de forma bem mais tranquila. Se for aquele som mais pesado, então mais rápido, então ela também vai vibrar nesse som mais pesado, ela vai vibrar nesse som mais forte, mais grave. Então, de acordo com esse som ou com essa onda sonora que está incidindo no tímpano, ele vai vibrar da mesma forma. E essa vibração ele vai passar justamente para os ossículos. Então, esse é o papel exatamente específico do tímpano, quando a gente trabalha de tímpano, tá? Então, aqui, só para mostrar que nós temos essas frequências diferentes e que o tímpano ele consegue detectar e vibrar de acordo com essas frequências. Aqui já é um pouco mais específico, tá? Mas o que eu preciso fazer de resumo em relação a esse slide aqui? O que eu quero falar é que, como eu tenho essa estrutura interligada, então eu tenho o tímpano mais esses ossículos, então aqui eu tenho o quê? Como eu falei para vocês, a nossa orelha, né, ela consegue captar, só que uma parte desse som ele acaba sendo dissipado. O que ela consegue captar passa por aquele canal auditivo até chegar no tímpano, tá? Então, o tímpano ele consegue vibrar nessa intensidade aqui. Qual é a parte bacana dessa história? É que o tímpano ele vibra, consegue captar essa vibração da onda sonora. E essa captação da vibração da onda sonora, ele consegue transferir isso para os ossículos. E qual é o papel dos ossículos exatamente nesse ponto? Eles conseguem aumentar, maximizar essa informação. Então, eu tenho o tímpano que consegue captar essa informação sonora, essas ondas sonoras, e os ossículos, eles conseguem aumentar ainda mais essa onda sonora. Então, assim, o que o nosso ouvido consegue captar, se fosse somente pela onda sonora que passa por esse nosso canal auditivo, a gente estaria com um sério problema, porque não estaríamos ouvindo numa qualidade muito boa. Mas nós temos ossículos que eles conseguem transformar uma informação que está entrando nesse tamanho e transformar nisso aqui. É isso que os ossículos fazem. Então, aqui eu tenho o tímpano captando essa informação aqui, essa vibração de onda sonora, e aí quando ela passa para os ossículos eles conseguem aumentar, maximizar isso para este tamanho de informação. E essa informação, ela consegue ser repassada para o resto do ouvido até chegar lá ao córtex auditivo. Então, aqui é dessa forma que o nosso ouvido, ele consegue não só captar o som, mas ele consegue amplificar esse som. Então, quem faz esse processo de amplificação da onda sonora são esses ossículos aí. Por isso que eu tenho essas figurinhas. Mas o que eu quero dizer com elas é justamente isso, tá? O tímpano, ele consegue captar, vibrar de acordo com essa onda sonora, e quem faz o aumento, né, dessa informação da onda sonora acaba sendo justamente esses ossículos. Acho que tem aqui, tá aqui. Então, essa ideia aqui, quando a gente trabalha entre a ligação do ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então, aqui nós temos, observe aí na figurinha, que o tímpano ele está vibrando,
né? E essa vibração do tímpano, ele acaba passando por esses ossículos. E esses ossículos aí que eles vão vibrando, aumentando, maximizando essa informação, essa vibração, eles passam também isso para o ouvido interno. No caso aí é a cóclea que está captando toda essa informação. Então aqui, observem, nessa figura que nós temos aqui a membrana, a membrana já estou ficando doida, o ouvido aqui externo. Observe que aqui a informação sonora ela está indo pequenininha. E aí nós temos o quê? O tímpano, que consegue captar essa vibração dessa onda sonora. E aí quando passa para os ossículos, observe que a onda sonora aumenta uma quantidade assim absurda, porque é justamente essa informação. É essa função dos ossículos, é maximizar essa informação sonora que o tímpano não está conseguindo captar. E a partir dessa informação aqui dos ossículos, esses ossículos eles conseguem passar essa informação maximizada para o resto, né, da anatomia, no caso, para a orelha interna, e isso ser levado até o cérebro para poder ser interpretado. Então, essa função aí, quando a gente trabalha com biofísica da audição, que é isso que vocês vão precisar sempre lembrar ao trabalhar com a audição de paciente. Em que o tímpano ele vai conseguir captar essas ondas sonoras, mas quem vai maximizar essas ondas sonoras vão ser esses ossículos. E essa maximização dos ossículos vão ser passados para o resto das estruturas do ouvido. Tá? Então, aqui é só, né, mesmo para vocês observarem e concluírem junto comigo que o papel aí do tímpano, dos ossículos. Então, o tímpano, ele só capta. Quem faz o processo de amplificação dessa onda sonora acaba sendo os ossículos. Essa amplificação ela é repassada para o restante aí, no caso, o ouvido interno, até chegar lá na cóclea. Então, aqui, se o tímpano está conseguindo captar ondas sonoras maiores ou de maior pressão sonora, então essa informação ela também é repassada para os ossículos. Tá? E como o nosso ouvido ele não consegue captar toda a informação que está sendo, tá sendo recebida, lembre-se que aqui pelo pavilhão auricular a gente tem uma perda dessa informação. Então, o mínimo que entra aqui no nosso ouvido, então há uma certa compensação dessa perda por conta do papel dos ossículos que acabam maximizando, amplificando essa informação, no caso, amplificando a onda sonora. Tá? Então, aqui é o que acontece na maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de perda auditiva. Então, é dessa forma que a informação ela é repassada. E aqui, deixa eu ver, não, opa, E aqui é para a gente ver o seguinte. Então, aqui eu tenho a conexão de toda a estrutura, né, do ouvido. Então, eu tenho aqui o ouvido externo, a onda sonora batendo aqui, incidindo, pressionando o tímpano. O tímpano ele vai vibrar nessa informação. Aí ele passa essa vibração para os ossículos que amplificam essa informação, essa onda sonora. Acompanha as setinhas pretas, que essa informação aqui dos ossículos, eles passam para a cóclea. Como eu falei para vocês, no interior da cóclea ela contém líquido. Então aqui, o que nós temos? Os ossículos, eles pressionam a cóclea e essa pressão na cóclea faz com que o líquido ele comece a se movimentar. Tá? E essa movimentação que faz o líquido ele fazer este movimento meio que em espiral, em circular. É isso que mantém aqui o líquido da cóclea sempre funcionando. Tá? Só que uma parte dessa informação ela é dissipada por um outro ponto aqui, que a gente chama de janela oval. Aquela outra janela, aqui, a janela redonda, parte dessa informação ela é dissipada, porque senão a gente ia ficar doido ouvindo o mesmo som. Imagine, você está ouvindo pela primeira vez, aí a pessoa fala, uá! E aí você fica aquele ar batendo, circulando o tempo todo na cóclea e você não consegue ouvir mais nada. Então, o nosso ouvido consegue dissipar um pouco dessas informações, dessas ondas sonoras, através desse movimento da cóclea e através dessas duas janelas, a janela oval e a janela redonda. Então, eu digo assim, a janela oval é por onde entra a informação desses líquidos que faz justamente a questão da informação sonora, dizer, olha, aqui está passando o som agudo, o som grave. Então, a cóclea, ela tem pontos específicos em que ela vai fazer justamente a identificação desses sons, tá?
E aí eu falei para vocês assim, o interessante é que a informação, a onda sonora, ela não fica presa na cóclea, ela se dissipa dentro da própria cóclea. Então, na janela oval é o local onde vai entrar essa informação e o local por onde vai se dissipar esta informação é que a gente chama de janela redonda. Se não tivesse essa janela redonda, o que iria acontecer de fato? A informação ia entrar pela janela oval, aí ia movimentar o líquido e o líquido ia ficar o tempo todo se movimentando. É como se você estivesse ouvindo pela primeira vez a pessoa falasse, sei lá, um A. E aí esse A ele fica o tempo todo passando a mesma informação, um A. E o seu cérebro só vai identificar que tem um A ali por toda a sua vida. Então, essas duas janelas, elas... Professora, Oi? no caso, não, pode ter alguém que nasça com algum problema e, no caso, fique preso isso? Em relação à questão dessas janelas, Isso. olha, eu acredito que sim. Ainda não vi um artigo falando sobre isso. Já vi informação falando de pessoas que já nasceram sem o tímpano ou uma parte do tímpano, uma malformação no tímpano. Pessoas que apresentaram malformação dos ossículos, alguma malformação na cóclea, a cóclea em si, mas em relação à janela ainda não vi. Mas eu acredito que deva ter, sim, alguma informação sobre pessoas que têm esse tipo de problema. Mas aí tem outra coisa muito bacana, sabe? Que é implante coclear. Ele acaba reduzindo bastante todos esses problemas em relação à malformação em algum ponto da anatomia do ouvido. Eu acho que eu tenho ele aqui. Tá, eu vou falar sobre ele, mas tem sobre o implante coclear. Vou falar sobre ele, sim. No caso, esse implante coclear é uma cirurgia, professora? É uma cirurgia. Coloca assim, um fio bem fininho, ele é quase um fio de cabelo, de tão fininho que ele é, e ele fica inserido dentro da cóclea. No caso, e professora, uma dúvida, essa cirurgia que é realizada, ela é realizada pelo ouvido externo, quando ele vai perfurar a membrana tipônio, ou ele vai ter que fazer uma incisão em cima do aurículo da orelha da pessoa? O implante, na verdade, faz uma incisão, uma perfuração que se chega justamente em cima desses ossículos. Ah, sim. Entendi. E aí a informação assim, em cima dos ossículos, e aí a gente insere esse fiozinho que é bem fininho, né, como se fosse um fio de cabelo, e ele fica dentro da cóclea, consegue inserir dentro da cóclea, e aí é como se você estivesse perdendo a função do tímpano e dos ossículos. E aí você consegue fazer com que a pessoa consiga captar o som muito melhor. É bem interessante. Sobre o implante. A senhora vai mostrar pra gente, né? Vou, claro que eu vou mostrar. Ah, sim. Faz parte. Não se preocupe. Bom. Tá? Então aqui é para chamar a atenção de vocês o seguinte. Quando eu falo de biofísica da audição, eu estou falando o quê? Que eu tenho uma onda sonora que está sendo captada pelo tímpano. Essa onda sonora ela é transmitida ou ela é transformada para poder ser passada por os ossículos. E aqui eu tenho a transformação da onda sonora em onda mecânica. E aí esses ossículos eles precisam passar essa informação para a cóclea. Como no interior da cóclea tem líquido, então aqui a gente fala que tem uma transformação de onda mecânica para onda hidráulica. Então, isso aqui, essas ondas, onda sonora, onda mecânica e onda hidráulica, é o que a gente chama de física, tá? Então, esses diferentes tipos de ondas é o que caracteriza a física. Então, aqui eu tenho a física atuando diretamente nessa transformação dessas informações. Então, observe que a gente não é assim, o nosso ouvido não consegue captar totalmente uma onda sonora, e sim ele pega e transforma essa onda sonora em outras informações para poder ser levada essa informação até chegar ao que a gente chama do córtex cerebral. Córtex auditivo, tô ficando doida. Tá? Então, aqui é para justamente, novamente, ilustrar toda essa informação do ouvido interno, visto ele de uma outra forma de como é a cóclea,
Então, observe que eu tenho aqui a janela oval, então, por onde essa informação está passando, então ela movimenta todo esse líquido da cóclea para poder justamente ativar uma informação muito importante, que é justamente o órgão de Corti, tá? Então, assim, desse órgão de Corti, é por onde ele vai captar essa informação que está chegando e levar para o nervo auditivo até chegar lá, no ponto específico lá no cérebro. Então, aqui nessa figurinha, observe algo muito importante. Vocês estão vendo esse fiozinho aqui e esses pontos específicos? Isso aqui é o que a gente chama de implante coclear. Ele fica dentro da cóclea. É verdade. É isso que é o implante coclear. E professora, a senhora tem vídeo de cirurgia de médicos implantando esse implante coclear? Não, mas eu posso procurar e enviar para vocês. Pode ser, fiquei interessada. É tudo, a partir de agora vocês vão ficar, meu Deus, é isso, é aquilo. Nossa Senhora, eu não sabia que era tudo isso. Agora que começa a brincadeira de papo, tá? Então, Poxa. Exatamente. Vocês vão gostar bastante, tá? Então, esse fiozinho aqui, ele é importante porque ele fica dentro da cóclea, tá? E aqui, ele consegue captar esses diferentes sons. Ah, som agudo, som grave. Então, esses diferentes tipos de sons, entre agudo e grave, quem consegue captar é a cóclea. Então, por isso, o ponto coclear ele fica justamente dentro da cóclea, que é para poder auxiliar nessa identificação desses sons. Tá? Bom, aí é o seguinte, porque eu falei assim, porque a gente consegue identificar sons graves, sons agudos, porque é a cóclea que faz isso. Então, lembre-se que nosso ouvido ele consegue captar de 20 até 20 MHz. E quem faz essa captação entre essa frequência, que essa diferença entre esse limiar aqui de audibilidade, é justamente a cóclea, tá? Então, assim, são frequências baixas. Então, se eu estou som baixo, som agudo, então eu tenho um ponto específico da cóclea que ela vai identificar esses sons agudos. São sons médios, médio agudo, ou grave, por exemplo. Então, esses sons médios, Professor, tem um ponto específico. Diga. Passou de 20 MHz, não consegue mais captar. Não, nosso ouvido não consegue mais captar. Mesmo com esse implante, professora coclear? Oi? Mesmo com esse implante coclear, a pessoa não consegue escutar passando de 20 MHz? Não, o implante ele coloca justamente nesse limiar, de 20 até 20 MHz. Ele não faz com que a pessoa consiga captar acima de 20 MHz ou abaixo de 20 Hz. No caso, os ultrassons e os infrassons. Então, aqui o implante coclear ele fica dentro dessa faixa de audibilidade do nosso ouvido humano. Tá? Ele não... sim, entendi. Tá? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, som agudo, som grave, então essa é a ideia aqui dessa figurinha para mostrar que o nosso tímpano, tô ficando doida? A nossa cóclea, tá? Então ela consegue justamente identificar essas diferentes frequências dessas ondas sonoras que o nosso tímpano lá está captando, consegue transformar tudo isso para poder chegar na cóclea. E a cóclea que ela vai conseguir identificar através desses diferentes ondas sonoras o que é um som agudo, o que é um som grave. Então, ela que vai identificar essas diferenças aí. Ela que faz todo esse processo de identificação. E aí, lembra que eu falei para vocês, olha, eu vou falar sobre o órgão de Corti. O órgão de Corti é um órgão super importante. Bom, sobre o órgão em si, como ele fica lá em algum lugar, deixa eu ver essa figura aqui. Tá aqui. Então, como ele fica no meio da cóclea, bem no meio, então ele consegue captar justamente todo esse movimento dos líquidos
que estão fazendo ali no interior da cóclea. Então, esses movimentos desses líquidos, eles são importantes pelo seguinte motivo, deixa eu passar aqui para o outro. Então, não, deixa eu voltar, desculpa. Qual é a função desse órgão de Corti? É ele detectar essas vibrações, no caso, esse movimento desses líquidos, dessas linfas, e esse movimento desse líquido faz com que as células do órgão de Corti, elas façam esse movimento. Então, elas ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Então, esse movimento que elas ficam fazendo para lá e para cá é para justamente detectar. Opa, está tendo o quê? Movimento de líquido. Ah, está indo para lá e para cá. Ok, estou detectando que está passando alguma onda sonora. Então, ela pega a informação, está vindo justamente desse movimento desses líquidos da endolinfa, das linfas, para poder fazer justamente uma interpretação disso. Qual é a interpretação? Ela vai pegar toda essa informação que está vindo, então, desde onda sonora, onda mecânica, onda hidráulica, para a gente chamar de energia nervosa, né? De nervosismo não, é de energia, no caso aí, de impulsos elétricos. O nosso cérebro, ele consegue identificar todas as informações que estão chegando nele através de impulsos elétricos, é eletricidade mesmo. E quem tem essa capacidade de pegar tudo isso que está acontecendo lá do tímpano e transformar e levar para o cérebro é justamente esse órgão de Corti. São essas células específicas, que a gente chama de células nervosas, que pegam esse movimento da linfa, que está fazendo isso aqui, e ela consegue interpretar e transformar essa informação em impulsos elétricos. Claro que elas estão ligadas ao nervo auditivo, e ela pega essa informação desses impulsos elétricos e vai passando até chegar justamente no cérebro, tá? Então, é esse caminho que a onda sonora, ela faz. Então, ela chega lá do nosso, pelo ouvido externo, né? Quem capta toda essa informação é o tímpano. Do tímpano, essa onda sonora, ele passa, ou ele transforma para os ossículos. Esses ossículos, eles amplificam essa onda sonora e transformam isso em onda mecânica. Então, essa onda mecânica dos ossículos, eles passam para o interior da cóclea, que faz aquele movimento das linfas, que a gente chama de onda hidráulica, tá? Então, essa onda hidráulica que faz o movimento desses líquidos no interior da cóclea, acaba transformando, ativando o órgão de Corti. E o órgão de Corti pega essa informação e transforma em impulso elétrico para poder chegar isso até o cérebro. Então, é isso, por isso que a gente chama de biofísica da audição, porque eu tenho essas transformações bem interessantes para poder o cérebro interpretar tudo que a gente está conseguindo captar do meio externo. Então, é esse caminho que o som ele acaba percorrendo através do nosso ouvido. E aí, ficou claro? Ou será que está complicado? Ou agora está fazendo sentido o que vocês viram lá da física acústica? Uhum. É porque agora misturou com anatomia, né? Eu tô estranhando. Isso. A diferença é que agora é tudo junto e misturado, tá? Eu tenho a anatomia... Mas está relevante, professora. Oi? O assunto está relevante. O assunto está relevante, dá para entender. Dá. Se não entender, dá para aprender, entender. No começo que eu abri, a senhora... isso daqui é um corte transversal. Como assim, gente? Professora já entrando. Tá, então eu precisei falar da anatomia, porque eu só preciso que vocês só identifiquem o que é de cada parte do ouvido para poder entender toda essa parte da física em si. Então, assim, anatomia é só naquele início. O que é que vocês precisam entender a partir de agora? É que eu tenho o tímpano. Qual é o papel do tímpano? Ele captar essas ondas sonoras. Esse tímpano, ele pega a informação e passa para quem? Para os ossículos. Qual é a função dos ossículos? Amplificar essa onda sonora através de onda mecânica. Aí ele pega a informação que está vindo do tímpano e passa para quem? Logo em seguida está a cóclea. Então, a cóclea pega a informação do tímpano, dos ossículos, e transforma isso em onda hidráulica. Então, essa informação aqui que está saindo do tímpano
ossículos e cóclea é para poder chegar lá no nervo auditivo para poder levar para o cérebro. É essa ordem aqui que vocês precisam gravar. Como é que é a biofísica da audição? Como é que funciona a audição, pelo amor de Deus? Eu tenho que lembrar. Tímpano, ossículos, cóclea, nervo auditivo. É esta ordem aqui. Por isso que eu precisava da anatomia. Porque a gente precisa seguir esta ordem. E caso você precise identificar algum tipo de perda auditiva, fisiológica, anatômica, então você precisa também, infelizmente, lembrar de como é a estrutura do ouvido. Pelo menos essas partes principais você precisa lembrar para poder justamente aplicar todo esse conhecimento aqui. No caso, a orelha externa nem tanto, né, professora? Mas a orelha média e a interna, né? Para poder entender melhor. Exatamente. Então, para você poder identificar na aula que eu falei, qual é o papel do ruído, no mascaramento, né? É você mascarar um ouvido para você poder identificar qualquer problema do outro. E aí, como é que você vai conseguir identificar? Através de lembrando de todos esses detalhes. Então, eu preciso saber se o tímpano está conseguindo vibrar na frequência certa, se ele está conseguindo passar essa vibração, essa informação para os ossículos, e se esses ossículos estão conseguindo passar para a cóclea. E da cóclea, para saber se tem algum tipo de algo que possa estar interrompendo a informação da cóclea para o nervo auditivo. Então, é esta informação aqui que vai ficar o tempo todo batendo na cabecinha de vocês. E, professor, até chegar lá no cérebro, ainda vai ser onda hidráulica? Não. Aí do cérebro já é o que a gente chama de impulso elétrico, eletricidade. Ah, tá. Tá? Interesting. Eu já estou com dor de cabeça aqui. E olha que eu gosto pra caramba de audição, eu acho muito bacana. Fonação também. Tem um videozinho, quando eu falar de fonação, tem um videozinho mostrando a questão das cordas vocais. É um treinamento das cordas vocais, mostrando como é que as cordas vocais vibram. Uma coisa muito bacana, vocês vão gostar também. Assim como eu tenho também um videozinho sobre essa parte da biofísica da audição, tá? Então, aqui, para a gente poder concluir, pelo menos essa partezinha, né, da interação dos ouvidos médio e interno. Então, de tudo que a gente precisa, aquilo que o Patrick, eu acho que foi o Patrick que falou. Na biofísica da audição, qual é o ponto importante que a gente precisa lembrar sempre? É a relação entre o ouvido médio e o interno, porque é aqui que vai passar toda essa informação sonora. Então, observe na figura, tem o tímpano que vibra, que essa vibração passa por os ossículos, e dos ossículos passa para a cóclea. Então, observe aí que tem esse fluido que ele fica vibrando junto com todas as informações. Então, é isso que acontece com o nosso ouvido. Então, é dessa forma que o nosso ouvido trabalha, é assim que nós conseguimos captar essas informações sonoras e isso consegue chegar até justamente o nosso cérebro. É dessa forma que ele consegue fazer todo esse movimento. Tá? Aqui, Patrick e Cris, sobre implante coclear. Falei para vocês que eu ia falar disso, né? Olha só a história do implante coclear. Então, observe o seguinte. Então, nós temos aqui um fiozinho, lá naquela figurinha que eu mostrei. Então, o fiozinho ele fica lá dentro da cóclea para poder identificar justamente esses sons, os agudos, os médios e os graves. Tá? Então, esse fiozinho, ele entra, observe por onde é que ele entra. Né? Ele fica aqui na parte externa. Então, mais ou menos por aqui, que por onde ele entra. Então, o médico ele faz uma incisão, vai colocando esse fiozinho até chegar justamente lá na cóclea. Então, aqui nós temos um receptor ou estimulador em que... E professora, Oi. esse estimulador receptor aí, ele fica aí para sempre, né? Fica. No caso. Fica, para sempre. Ela fica exposto aí. Meu Deus. E professora, outra dúvida. No Oi. caso, se a pessoa molhar, não dá cor dessas coisas, algo do tipo? Não. Não há dica de nada. Ah, sim. Fica grudado na pessoa, na cabeça da pessoa. Fica. Fica preso na cabeça. Não sai daí, de jeito algum. Não mesmo. Tá?
Então, a E história... professora, Oi. desculpa de Não, novamente me pode cortar. perguntar, meu filho. No caso, se fica preso, por que a pessoa ainda usa o aparelho? Por que a necessidade de usar o aparelho aditivo? Se a pessoa já Ah, está com implante coclear. porque é o seguinte, o implante coclear, ele é bacana porque ele consegue aumentar a sensibilidade auditiva do paciente. Só que tem um Sim, detalhe, a gente precisa treinar esse paciente. Então, pense no seguinte, nosso ouvido, a gente consegue captar os sons e a gente consegue selecionar esses sons. Com o caso do sim. implante coclear, a pessoa consegue captar todos os sons. Não é como se você tivesse assim, eu estou ouvindo essa quantidade aqui, de repente você aumenta em 10 vezes a capacidade auditiva da pessoa. E aí, ela precisa do aparelho auditivo para ela poder controlar justamente essas informações sonoras. E aí passa por todo um processo de ajuste, adaptação, porque não é fácil. Professora, Oi. tem uma colega minha que contou até uma situação engraçada, que ela falou que a professora dela, ela todo implante coclear, que ela falou que o ouvido dela parecia um ouvido de um cachorro, que ela escutava logo tudo, não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus do céu. E é verdade. O implante coclear, ele aumenta em muita sensibilidade. E aí, por isso que Ele não precisa sabe fazer... definir, né, o som no momento, logo nos primeiros meses, é isso? É isso. Então, assim, no início, o implante, ele acaba aumentando a sensibilidade. Então, a pessoa ela consegue ouvir tudo ao mesmo tempo. É tudo. Então, assim, a gente precisa no início, claro, a gente vai fazendo ajustes, e aí eu preciso não só do implante coclear, mas eu preciso do aparelho auditivo para poder fazer esse tipo da regulação da informação que esse implante está conseguindo captar, a informação sonora. Então, a gente sempre vai precisar desse aparelhinho para poder fazer essa regulação. E o tempo todo a pessoa sempre vai ter que voltar, no caso, com o fonoaudiólogo, com o otorrino, para poder fazer sempre os ajustes necessários, porque às vezes a pessoa ela está conseguindo captar mais do que o necessário e a gente precisa fazer os ajustes, reduzir, aumentar. Então, o tempo todo precisa estar fazendo esse acompanhamento para ver como é que está a capacidade auditiva do implante coclear. Mas ele ajuda bastante as pessoas tem uma perda auditiva grande e que ele aumenta essa capacidade dessa sensibilidade. Então, ele é dessa forma que ele trabalha. Mas eu vou procurar informação, um videozinho mostrando como é que faz esse implante coclear e dá para colocar para a turma poder assistir esse vídeo, que eu acho muito interessante para vocês. Principalmente, né? E professor, e a pessoa fica o resto da vida indo no fonoaudiólogo, no caso, Sim, para regular esse implante? precisa. Nunca fica com 100%, tipo assim. Não dá para ficar 100%. Isso depende Não. muito da atividade da pessoa, a questão assim de movimento, o que ela está fazendo, qual é a atividade que ela está fazendo, os movimentos que ela faz. Então, tudo isso pode desregular um pouquinho um implante coclear. Então, ela precisa fazer o tempo todo uma regulação, fazer um acompanhamento. Ah, tá. Caramba. Professora, esse regulamento que é o fonoaudiólogo que faz com o otorrino, ou é só o otorrino que tem que fazer? O fonoaudiólogo tem autorização para regular? Eu acredito que é só o otorrino que faz a regulação. Porque no caso é porque até mesmo que esse implante ele é muito invasivo, né? E só quem faz um implante é o otorrino. Sim, sim. Aí por isso que eu tenho essa dúvida, no caso, o fonoaudiólogo tem autorização para regular, porque é um procedimento invasivo. Não, se eu não me engano, é só o otorrino que faz toda essa regulação. E aí a questão da adaptação, quem faz é o fonoaudiólogo. Aí no caso com as terapias, né? Isso, Sim. exatamente. Ah, tá. Tá? Bom, meninos, aí aqui, falta um pouquinho. Uhul!
tá? Então, aqui é só para relembrar a questão de toda essa informação aqui, certo? É importante aí relembrar que nós temos 2 pontos específicos da orelha, que é a orelha média e a orelha interna, que ela faz toda essa captação dessa onda sonora que está incidindo sobre o tímpano, que é transformado isso em onda mecânica através dos ossículos, e esses ossículos pegam essa informação e passam para a cóclea, né? Que a cóclea transforma isso em onda hidráulica, e essa onda hidráulica acaba levando as informações que a gente chama de impulsos elétricos ou impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, que vocês só precisam lembrar, quem é que faz toda essa transmissão da informação é o nervo auditivo. Então, quem faz todo esse processo de análise, decodificação, resgata a memória auditiva é o córtex auditivo. Então, tudo isso que eu falei é porque isso precisa passar até chegar ao córtex auditivo, tá? Por onde que realmente é o ponto principal para poder fazer a interpretação dessas informações. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm problemas justamente entre a questão da informação passar do nervo auditivo até o córtex auditivo, tá? Que é justamente a questão do transtorno do déficit auditivo central, se eu não me engano, é isso. TPAC. Misericórdia. Acho que é isso. Tá? Que é justamente um probleminha em relação, assim, a pessoa consegue captar o som, tudo tranquilo, mas na hora que esse som precisa ser transportado até o cérebro, ocorre uma fragmentação, uma quebra nessa informação. Então, a pessoa ela tem uma certa dificuldade para poder justamente interpretar aquela informação sonora. Tá? Então, é feito vários estudos. E aí entra o papel do fonoaudiólogo, que é só não identificar as perdas auditivas, mas ver se realmente essa informação, no caso, a função do ouvido médio, ouvido interno, se eles estão funcionando direitinho, e se problema auditivo do paciente na questão da informação que está tentando chegar até o cérebro, que não está chegando de uma forma completa, ela está indo aos pedaços. E aí a gente precisa fazer uma adaptação, ver qual é a melhor terapia adequada para esse paciente, para poder melhorar a questão da audição nesse paciente. Aí, no caso, tudo é referente à audição, até mesmo o déficit de atenção da pessoa, o distúrbio de atenção, professora. Tudo tem a ver com a falta de atenção, é isso? Nem todos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a dislexia, que a pessoa... Eu tenho a dislexia, que a pessoa ela tem uma certa dificuldade para poder entender, ela acaba sendo ela tem uma interpretação mais lenta que não tem a ver com a audição, mas eu tenho o TPAC, que é um transtorno do córtex. Ai, meu Deus, TPAC. Transtorno da perda auditiva central, se não me engano. Esse é o nome. Que é justamente o probleminha que, assim, a audição está funcionando direitinho, mas a informação ela não passa por completo. Então, nem todas as problemas de déficit de atenção, elas estão relacionadas justamente com a questão da audição. Pode ter problemas psicológicos por trás do problema da audição, que pode estar prejudicando a questão da audição. Então, aí vai também um pouco além do fonoaudiólogo, mas o fonoaudiólogo ele acaba sendo importante para poder, pelo menos, descartar uma informação. Será que a pessoa não tem contato com problema em relação à audição? Então, vamos checar aqui com o fonoaudiólogo para poder ter certeza. Tá? Mas não são todas os déficits de atenção estão relacionados exatamente com o problema de audição. Pode ser uma das causas. Tá? Então, aqui é só um textozinho, e aí eu vou deixar para vocês lerem, que é justamente resumindo tudo isso sobre biofísica da audição. Tá? Então, aqui é o que eu quero mesmo finalizar, esse resumão do resumão, tá? Que aqui eu tenho justamente a questão do canal auditivo, por onde o som ele começa a entrar. Aí eu tenho o papel do tímpano, ele vibra, e essa vibração ele é passada justamente para os ossículos. Esses ossículos vibram e amplificam essa onda sonora. Essa amplificação ela é passada para a cóclea, que já faz parte aí do ouvido interno.
E a cóclea faz o movimento lá dos líquidos, que são as linfas, e esse movimento das linfas acaba sendo importante porque isso é detectado através do órgão de Corti e ele passa essa informação do órgão de Corti para o nervo auditivo até chegar o córtex, lá o cérebro, onde faz todo esse processo de identificação das informações e tudo mais. Bom, eu sei que estudar sobre a parte aí da biofísica da audição, eu sei que não é fácil, tá? Uhum. Eu vou colocar para vocês, se não for hoje, até amanhã, um exercíciozinho, vai ser só de marcar para poder ajudar. E aí, como eu falei para vocês, como eu não tenho material específico para vocês poderem estudar, específico eu estou dizendo assim, não tem artigo que eu encontrei assim de informação bacana, tá tudo em inglês. E aí eu não acho válido em Caramba. inglês para vocês, né? Então eu vou escanear os capítulos interessantes, as partes importantes que tem sobre biofísica da audição e enviar para a turma para poder ajudar na prova, tá? Lembrando que a prova vai ser biofísica da audição e da fonação, vai ser só isso, que é a base mesmo da fonoaudiologia. Ah, tá. Tá? Ok. E professora, a senhora fez a correção, né, da prova.